começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Patua, figa, traz sorte, o amuleto é quem manda. Segure e avante com minha demanda. De corpo fechado, que nem cadeado, um escudo blindado e abençoado. Calçada na fé e na esperança, meu voo vai bem mais longe, até onde meu impulso alcançar. Mesmo sabendo bem a quantas esse mundo sangra, às vezes anda e às vezes desanda. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. Minha liberdade começa no mar e vai até o sol. E sol eu sou. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Pedro Ivo, aluno do segmento 3, e hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo mesmo com os alunos de algumas equipes da sala 215 e 210. Podem se apresentar aí. Quem vai primeiro? Pode ir, vai. Tá, eu sou o Igor, eu sou do segmento 3 da sala 215. E é isso. Pode ir, Bezerra. Eu sou o Pedro, eu sou do segmento 3 da sala 210 e estamos aí para conversar, bater um papo. Oi, eu sou o Diogo, estou no segmento 3 também, na sala 215. Pode se apresentar, Júlia. Oi, gente, eu sou a Thaís, da sala 210. E a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo com a psicóloga Ana Lilian. Pode se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou psicóloga clínica e hospitalar, estou de máscara porque eu estou no hospital, tá? Então, assim, não tem ninguém aqui comigo, mas esse material todo aqui é comunitário. Então, eu optei por usar a máscara, né? Então, eu trabalho aqui no hospital há 26 anos e trabalho há 10 anos no Centro de Tratamento de Queimados. E é isso. É isso. A gente está aqui hoje para discutir sobre o tema saúde mental em tempos de pandemia. Isso. Nossas salas, elas elaboraram questões para fazer para você. Então, vamos lá. Acho que vamos começar então, né? A primeira pergunta é da Júlia. Se a Júlia conseguir apresentar ela para nós. Cadê a Júlia? Vixe. Eita. Quer pular para a segunda enquanto ela não aparece? Aí depois Pode a gente ser. volta pra ela aparecer aí. A segunda é da Thaís. Você pode perguntar, Thaís. Como nós podemos manter a saúde mental estável e cuidar da nossa ansiedade durante esse período de pandemia?
Eu li as perguntas, então se eu repetir algumas coisas, vocês dão um descontinho, tá bom? Mas eu acho assim, como é que... Primeiro a gente tem que entender o que é saúde mental, né? O que a gente chama de saúde mental. E eu acho que o que mais está prejudica o nosso equilíbrio emocional, cognitivo, né, nesse momento, é o fato da gente estar muito distante da vida que a gente está habituado, né? Então, situações da vida que a gente fazia antes. Aliás, eu estou lembrando de uma coisa aqui. Uma pessoa me disse assim: olha, o que está mais difícil para mim é não poder escolher, porque a gente pode escolher, né? De repente a gente quer ficar mais em casa, ou a gente quer sair, mas hoje a gente não tem muitas opções, né? Então a gente não tem escolha. Então, e acho que para que a saúde mental permaneça legal, a gente tem que estar equilibrado. E no dia a dia, a gente se equilibra, porque a gente conversa com um, conversa com o outro, a gente vai na casa de um, vai na casa de outro, a escola como um lugar de encontro, né? Vai visitar tio, viaja. Então, isso tudo ajuda a gente a ter o equilíbrio, entendeu? A gente trancado em casa fica mais difícil, né? Agora, o que fazer? Eu vou dizer o que eu não sei, eu vou dizer o que eu acho que é melhor fazer. Que a gente faça aquilo que a gente se sente melhor, entende? Não tem uma regra, né? Porque, por exemplo, para mim, o que me faz ter saúde mental quando eu estou na minha casa é cozinhar. Vocês, né? Então, assim, eu me sinto bem cozinhando, acho legal, gosto de fazer, né? Mas não é regra, não é verdade? Então, assim, eu acho que a gente precisa escolher aquilo que a gente gosta. Sim. Sem excesso, entendeu? Uhum. Porque tudo que fica excesso também não fica bom. Vocês conseguem entender que tem um equilíbrio? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. E aí, a questão né? Principalmente, vocês estão numa fase que a atividade física é uma coisa super importante. Você sabe, às vezes eu fico pensando quem é que mora em apartamento, quanto deve estar difícil, entendeu? Porque se estiver cumprindo as regras certinho, não pode ficar andando por ali, para lá e para cá. Não é isso que é a regra hoje? Não dá para jogar bola. Vocês estão jogando bola? Não. Não. As meninas jogam, não sei se jogam vôlei, se dançam, se tem outras atividades que são normalmente conjuntas e que é um lugar onde a gente a gente mantém a saúde da gente, né? Sim. Então, eu acho que talvez, né, a gente possa fazer algumas coisas dentro de casa mesmo, ou com um amigo, tipo como a gente está fazendo agora, um do lado do outro, mas tentar fazer aquilo que dá. A gente tem que ter muito respeito com a gente, sabe? Tentar fazer aquilo que faz bem para a gente. Tem bastante problemas também, né, ultimamente. A gente está presenciando muito de problemas. Então, às vezes, tirar a cabeça, fazer alguma coisa que você gosta, que não seja problema, é muito bom. E que tipo de problema que tem? Que vocês acham? A questão do Covid, tudo está acontecendo, né? É muito novo. 2020. A gente foi pego muito de surpresa com esse negócio de pandemia e acabou que muita gente não está dando conta nem de estudar, porque não está acostumado com esse negócio online e está prejudicando, sabe? Então... Sem contar que tem gente que não tem condição, né, de... então, também. Mais. Então... Olha, gente, eu tenho acompanhado, vocês sabem que eu tenho filhas na escola, né, com vocês aí. Aliás, muitos eu vi crescer, né? Então, assim, eu acho... é uma reflexão que eu tenho. Tá difícil para todo mundo, entendeu? Acompanhando todo o processo, eu vi que os professores... Aí, gente, eu vou dizer uma coisa, vocês têm uns professores muito maneiro, viu?
E olha que eu sou uma mãe crítica aí. Mas assim, os caras estão se reinventando. Você já pensou? O que é isso, né? Então, assim, é ruim, é ruim para todo mundo, assim, é difícil para todo mundo. Mas o que eu tenho percebido é a possibilidade da gente, ao mesmo tempo que está fazendo um monte de coisa, parar para pensar se isso que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, está sendo bom para a gente, entendeu? Senão, porque assim, a gente não tem receita para esse momento, como alguém disse, é muito novo, não é? Chegou, de repente todo mundo fica em casa, ninguém vai para a escola, eu não posso ir no shopping, não posso ir no cinema, não posso fazer minhas aulas que eu estava habituada a fazer, para tudo, né? E aí, como é que a gente vai continuar a viver? Porque a gente tem que viver, né? E eu acho que a gente está tentando se reinventar. E é lógico que o começo é sempre muito difícil, a gente tem que ir reavaliando, né? A próxima pergunta é do Pedro. Se o Pedro quiser fazer, a gente Pedro. A minha pergunta era um pouco parecida com a da Thaís, só que eu dei uma mudada nela. Ok. E é sobre autoestima, que muita gente nessa quarentena acaba que, não sei, não consegue se controlar e tudo mais, e não está gostando do corpo, está se rejeitando de diversas formas. E o que você tem a dizer para ajudar as pessoas a ter saúde mental durante essa quarentena, perante essa baixa autoestima que elas estão tendo? Pedro, eu aprendi que a autoestima, o significado de autoestima para mim é o cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Então, é o amor que a gente tem pela gente, né? Eu ainda acho eu penso que esse momento é um momento de tolerância, entende? Por exemplo, a gente acha que vai ter outras perguntas, pode ser que fique repetitivo, mas eu vou falando, tá bom? Pode ser assim? Fica melhor para vocês? Pode, vontade. Pode, claro. Então, assim, a gente está... quando eu falo que é um momento de tolerância, porque como é um momento novo, e a gente não sabe como se defender direito desse momento, né? Ou não é que a gente não sabe, a gente está aprendendo a se defender. Eu acho que a gente está aprendendo, né? Então, não é uma coisa, não tenho defesa, horror, não é isso. Mas é novo, né? A gente está aprendendo. Então, a questão do cuidar de si, eu acho que a gente também tem que ser tolerante, porque também eu percebo assim, o que esse momento vai gerar, que é alguma coisa que a gente vai acabar falando um pouquinho mais para frente, ansiedade, não é? E a gente tem várias formas de lidar com isso, uma delas é comer. E não é comer alface e nem cenoura. Você já viu alguém ansioso comendo alface e cenoura? Alguém viu? Não vi. Não, né? O que a gente come? A gente come sorvete, brigadeiro, doce, chocolate, tudo que é muito calórico. E isso tem um fundamento biológico até, né? Porque isso aí vai dar mais prazer. Então, ele vai ativar os neurotransmissores cerebrais que deem mais prazer para a gente. O que vai acontecer? A gente vai comer. E aí, o que vai acontecer? A gente vai engordar. Ou então, você quer ver outra coisa também? Não é só engordar. O cabelo. As meninas, os meninos, porque hoje todo mundo cuida muito do cabelo, não é? Tá todo mundo indo cortar o cabelo normal? Não, entendeu? Não dá. A gente não está indo cortar o cabelo direito, a gente está comendo basicamente errado. Então, então, eu não sei se é hora da gente brigar com a gente mesmo, entendeu? Eu acho que a partir do momento que a gente percebe o exagero, a gente tem que falar alto lá, porque é mais importante que esse momento e mais importante que o vírus, quem é? Sou eu, né? Então, assim, não dá para mim sair cortando o meu cabelo, porque eu não sou cabeleireira, mas dá para a gente cuidar aí da alimentação, dá para tentar fazer algum exercício em casa, né? E acho que tem pessoas que têm mais dificuldade
de equacionar essa questão, porque já tem uma baixa autoestima. Então, já não se cuida normalmente direito, e a tendência é isso não ficar legal. Agora, somos todos amigos, não somos? Às vezes a pessoa nem percebe que não está legal, entendeu? Às vezes um toque que a gente dá, uma fala que a gente... Sabe, eu acho que hoje a gente precisa contar com o outro, sabe? E às vezes... Mais coletiva. Então, às vezes, assim, você tá vendo que a pessoa não tá legal, porque eu tô engordando. Calma, filho, você vai ter o tempo todo do mundo para fazer ginástica. Porque eu tenho para mim que a gente não vai viver assim o tempo todo, né? Uma hora, esse negócio, 2020 vai passar. Respondeu? Respondeu. Beleza. Ô, Ivo, acho que a Júlia conseguiu arrumar o microfone dela aí que tava com pau. Conseguiu arrumar aí, Júlia? Dá para me ouvir agora? Agora dá. Pode perguntar então, Júlia. Aí, da equipe 1. Sabemos que com a quarentena, a demanda à procura de psicólogos aumentou por conta do desgaste emocional. Gostaria de saber se existe alguma forma de se cuidar emocionalmente e mentalmente durante essa pandemia sem precisar ir a um profissional. Eu acho que sim. Primeira coisa, gente, a gente tem que lembrar que a gente está numa situação nova, não é? Sim. Quando a gente está numa situação nova, a gente não tem respostas para ela. O que vai deixar a gente adoecido é a gente não ter resposta para ela. Não é verdade? Dá para entender? Se tiver dúvida, vocês falam. Não, dá para entender. Não é? A gente não tem resposta para ela. E a procura, normalmente, pelo psicólogo, não é, na minha opinião, tá? Eu acho que vai linkar com outras coisas que vocês já falaram. Não está, assim, diretamente... Ele é desencadeado pela pandemia, mas ele não tem uma relação direta. A pessoa adoeceu por causa da pandemia, entende? Às vezes, a pessoa, assim, a gente vai se organizando na vida e vai tentando levar a vida de forma equilibrada, com menos sofrimento. O que acontece, muitas vezes, é que a pandemia, que é uma situação real, provoca em alguém que já tem uma questão, um sofrimento psíquico maior, entende? Então, não é a pandemia que vai deixar a gente doente. Eu acho que a gente tem muito que aprender com essa pandemia, sabe? Eu sou meio poliana, eu sempre vejo o lado bom da coisa, entendeu? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito que aprender. Primeira coisa, para a questão da saúde mental, manter a saúde mental. A gente não tem resposta pronta para isso, né? Essa é a primeira coisa. Eu acho que quando eu sei que eu não sei, quando eu dou conta de que eu não sei lidar com uma situação, é o primeiro passo para mim não adoecer. Senão a gente começa a fazer doideira, não é verdade? Vocês já ouviram aquela explicação, deixa pro Beck que eu chuto? Dá M, não dá M. Normalmente dá M, deixa pro Beck. Não dá certo. Então, e que é natural a gente não saber como lidar. É natural, nessa condição, nessa realidade que a gente está, a gente tem um dia que está mais entristecido. É natural se sentir assim. O mais legal, o português, né? Mas o melhor de tudo é que a gente possa contar com o outro para falar sobre isso. Ou a mãe, ou o pai, ou um amigo, ou o irmão, mas dizer o que está sentindo. Porque você vai perceber que você não está sozinho nessa, entendeu? Então, eu poderia dizer, olha, uma dieta saudável, aquilo que a gente faz numa condição normal, uma dieta saudável, vai fazer esporte, papá, mas a gente está um pouco impedido com essas coisas. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar de si. É natural que fique entristecido. Carente, sim, porque como é que estão os encontros, gente? Fala para mim. Está todo mundo esvaziado. Não está todo mundo esvaziado de encontro? Pois é.
né? Então, o encontro é esse aqui, da gente conversar, da gente falar. Não tem mais. Ainda mais, às vezes eu fico pensando, falei, putz, que sacanagem, ainda mais na idade de vocês, que é a idade que a gente abraça muito, que a gente fica muito junto, não é? Que a gente tem os grupos, o contato é físico, né? Não está tendo. Então, meu filho, tem que ter criatividade e cuidar, assim, para... Você quer saber o que... Eu vou dar uma dica para vocês que eu aprendi há muitos anos atrás. Sabe o que separa o doente daquilo que não... do saudável? O quê? É a quantidade de vezes e a intensidade de vezes que a gente sente as coisas. Por exemplo, eu falei da tristeza, entendeu? Você está triste um dia, ou uns 2, 3 dias por semana, ficar de saco cheio, chorar, conversar, passar e voltar, isso é normal, entendeu? O que não é normal? É essa tristeza não passar nunca. Você faz tudo isso, você conversa, você chora, você lê, você escuta aquela música, ou você vai jogar, sabe, para tentar esquecer, e não passa, nunca. Isso é que faz mal, entendeu? Deu para ver a diferença? Sim. Então, é importante que a gente saiba que as pessoas que adoecem e procuram ajuda é porque muitas vezes elas já têm alguma dificuldade, entendeu? Não vai todo mundo adoecer por causa disso, não. Certo? Certo. Certo. Ô, Ivo, o Mussalan teve uma pergunta que ele mandou aqui. Pode falar. Ele me mandou no WhatsApp ainda. Ele falou que assim, a gente sempre escuta profissionais falando que esportes é algo que ajuda a gente a aliviar o estresse. Ele quer saber qual que é o motivo disso, qual a ligação da prática de esportes com esse alívio de estresse e tudo mais. Tá, ó, eu não vou saber explicar direitinho os nomes dos negócios lá, porque eu sou psicóloga, tá bom? A área que explica melhor isso é a área ou o educador físico, ou um neurologista, né? O esporte, mas eu posso falar do meu jeito caipirês? Pode. Porque daí, os termos técnicos a gente procura no tio Google ou conversa. Nós temos, assim, quando a gente pratica esporte, lembra que lá o nosso corpo e a nossa mente, eles estão todos ligados, entendeu? Então, quando a gente pratica esporte, a gente estimula a produção de alguns hormônios, né? E esses hormônios, eles são responsáveis pelo bem-estar. Então, é uma questão física, entende? Se a pessoa... Só que assim, então isso numa condição normal, o esporte, ele vai estimular... acho que o hormônio que estimula neurotransmissores, então é tudo um conjunto. Numa condição normal, que você tem uma vida normal, você está cansado, então isso é coisa assim. As meninas, eu não sou... É que sempre vem exemplo de menino. Meninas, por que será? Mas é que eu mais fico... simples, eu acho. Eu acho que é mais porque, né, já virei a curva. Então, assim, mas as meninas também, né? Jogar um vôlei, jogar futebol. Puta, tô estressada. Então, eu conheço, Fazer por chamada exemplo. com as amigas. Então, mas daí, você estimula os mesmos hormônios, mas de uma outra forma, entendeu? Por isso que é tudo ligado. Então, o esporte, ele tem essa função. A caminhada tem essa função. Traz esse bem-estar, porque tem um equilíbrio entre... Porque tem estimulação física mesmo, entendeu? Deu para entender? Vê pro moço se ele entendeu. Mussalan, me responde aí na live. Enquanto isso, tem uma pergunta da minha equipe, da equipe 2 da sala 215. E fugindo um pouco, assim, em relação aos estudos. A gente está muito novo e é bem difícil manter o equilíbrio, como você falou, né, entre estudo e tudo isso que está acontecendo. A gente queria saber se você tem alguma dica para os jovens em relação aos estudos. Gente, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, tá bom?
porque eu não sou especialista nessa situação. Eu sou especialista em situação de crise, mas igual, assim, de trauma, né? Assim, especialista no sentido de ter bastante experiência. Mas, olha, eu acho que eu ainda fico com aquela questão da tolerância, entende? Porque o que eu percebo? Os três primeiros trimestres foram exaustivos para todo mundo. Estou errada? Não. Na escola? Não. Hã? Não. Então, Infelizmente, não. Então, mas aí depois a Thaís, ela me puxa a orelha se eu estiver errada. Posso ser que eu esteja, mas é o que eu estou observando. Olha o que eu entendo. Como foi uma situação nova para todo mundo, entendeu? Foi para vocês. Agora, imagina para os professores. Sim. Sim, exatamente. Para eles. E aí, o que acontece? Quando a gente está no presencial, a gente tem uma metodologia, o trimestre segue todo um processo, o professor tem um outro feedback, uma outra relação, e ele tem conteúdo para dar, não é? Sim. Agora, o que eu percebi no primeiro trimestre, como o professor também não sabia como lidar com isso, coitados, né? Imagina, ainda bem que eu não sou professora, eu não ia conseguir, porque eu não consigo nem entrar numa live, entendeu? Então, assim, né? Então assim, eu sinto que houve um excesso, entende? Mas não porque ninguém sabia como era mesmo. Então, uma coisa nova para todos. Exatamente. E foi um excesso. Então, eu percebo, assim, muitas tarefas, muitas aulas, muita coisa, o tempo todo. Acho que nunca ninguém passou tanto tempo na escola. Não é verdade? Sem estar... Eu nunca soube controlar isso, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita não foi uma coisa equilibrada. Exatamente. O equilíbrio, como é que a gente vai adquirir o equilíbrio? É na frequência. Então, eu percebo, eu não sei se do primeiro trimestre agora para o segundo, eu percebo que já deu uma mudadinha, sabe? As coisas, assim, não estão tanto, não estão tão ao céu, mas também não estão tão à terra, não está ótimo ainda, mas a coisa está melhorando. Por quê? Todo mundo entrou no barco, entendeu? Sabe, me veio uma imagem. Sabe quando a gente tem o barco, nós estamos num barco à deriva, e todo mundo começa a querer remar, e cada um rema para um lado e não sai do lugar? Foi desse jeito, todo mundo remando ali, ninguém conseguia sair. E cansou. Então, esse trimestre, eu percebo que houve uma certa flexibilização. E eu acho... Thaís, tampa o ouvido aí. E os outros também que vão... Eu acho, gente, que a gente tem que ter calma. A gente tem que ser tolerante, a gente tem que ir devagar, a gente tem que respeitar os limites da gente. Porque esse ano é um ano atípico escolar. Entendeu? Não é? E eu vou dizer uma coisa para você. A gente não vai perder nada nesse sentido. Porque vai ter tempo para recuperar. Então, a gente tem que fazer dentro de um ritmo que respeite a gente. Essa é a minha postura, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer dentro de um ritmo que nos envolva, que a gente continue envolvido, mas que também respeite. Eu estou cansada, amanhã eu pego mais tarde, amanhã eu pego mais. Assim, dentro de um equilíbrio, gente. Sempre equilíbrio, entendeu? Sim. Ok. Respondi? Tá respondida. Sim. Okay. Obrigado. A próxima pergunta é da equipe 4, é do Diogo. Oi, bom dia, Ana, de novo. Oi. Eu tenho duas perguntas. Primeiro é se você acha que ficar isolado está deixando o nosso sistema imunológico mais fraco. E a outra pergunta é se você acha que os jovens tendem a ficar cada vez mais ansiosos a respeito de estudos em plena pandemia, no sentido de vestibular que foi adiado, Enem, essas coisas. E como algumas pessoas têm dificuldade de aprender com esse novo método, se vai ser muito prejudicado no futuro. Bom, a questão da imunidade, eu acho que
dentro de tudo que a gente estava falando lá, dos hábitos que a gente vai adquirindo, né? É lógico, se a gente não tiver uma boa alimentação, a coisa vai ferrar, não é verdade? Se a gente não tomar um pouco de sol, porque a gente precisa de sol, então eu acho sim que a gente precisa cuidar de alguns aspectos, mas dentro daquela flexibilidade, entendeu? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, eu acho que a gente ficar um pouco... Mas, assim, eu não acho que ficar recluso vai fazer a minha imunidade cair, entendeu? Eu acho que a gente tem que cuidar, como a gente sempre tem que cuidar, né? Então, eu não sei se eu faria uma relação tão direta, sabe? Porque a imunidade, ela depende de muitas coisas. Não é o fato da gente não estar recluso que a gente vai estar imune. O nosso sistema imunológico vai estar funcionando direito. Se eu como, sei lá, se eu não pratico esporte, se eu como Burger King, né? O tempo inteiro, Coca-Cola o tempo inteiro, chocolate o tempo inteiro, como é que vai estar a minha imunidade? Eu estou na rua, mas eu estou lá onde? Estou lá no Burger King, estou lá no não sei aonde lá que vocês gostam de ir, que eu sei que vocês gostam. Então, tudo isso tem que ser com equilíbrio, né? Em casa, eu tenho um hábito, por exemplo, eu não uso nada, sabe esses temperos sazon, esses negócios assim? Na minha casa não tem. Então, eu já acho que, estou contribuindo para a imunidade, sabe? Uai, gente, tudo a gente tem que pensar. Comer fruta, vai comer chocolate? Vai, mas é uma maneira, comer uma fruta. Tomar o sol é uma coisa importante, mas eu não acho que tem essa relação direta. A outra questão, qual que foi mesmo, Diego? Peraí lá. A outra questão é se você acha que os jovens tendem a ficar cada vez mais ansiosos a respeito dos estudos em casa, pela pandemia, por vestibular adiado, Enem adiado, entendeu? Sendo que fica mais ansioso e como pessoas, como alguns alunos não estão conseguindo o mesmo desempenho das aulas presenciais, como vai ser prejudicado? Então, eu acho que sim. Eu acho que a tendência de aumentar a ansiedade é maior. E tudo vai da forma como a gente lida com isso. E vocês, principalmente, porque eu acho que assim, a questão não é a gente só com a gente, é a gente com os nossos pais, não é? Uhum. Não é só eu e eu, né? Eu, com os meus 53 anos, sou eu e eu, né? Ou com os pais que eu tenho na minha cabeça, que ficam me cobrando o tempo inteiro aqui dentro da minha cabeça. Não estão lá fora. Vocês têm o pai e a mãe. Então, assim como eu também tenho minhas filhas. Então, é a forma como eu acho que a família tem que estar unida, sabe? Para poder conversar sobre isso. Eu vou falar de mim, mas eu não acho que isso seja a regra, é o jeito que a minha família funciona, né? Então, como que eu entendo esse momento? É um momento diferente, então ele não pode ser cobrado da mesma forma como eu sempre cobrei. Não é a mesma situação, não é? Então, assim, se eu tenho que mudar um monte de comportamento, de movimento, de ação, eu não vou ter que cobrar um comportamento de pensamento aqui, que mudou, gente, não dá para ficar na mesma coisa, né? E tem outra coisa que eu penso muito, vocês têm a vida inteira pela frente, entendeu? Vida inteira. Então, se o vestibular é daqui a um ano, para vocês que, né, para alguns é para daqui a um ano, para outros, ai meu Deus, vou perder o vestibular. Tem outro, sabe? Não é assim. O mundo não vai acabar. Gente, o mundo não vai acabar. Não é possível que um vírus com cara de mamona termine com o mundo. Não é? Não é possível isso. Então, não vai acabar. Ele vai... Só que a gente tem que lidar de uma forma diferente. Então, ser menos rígido. Né? Vocês sabem, por exemplo, a Catarina não quis. A Catarina... Posso falar da Catarina?
A Catarina, mãe, eu não vou dar conta. Eu achei que ela ia acabar tendo uma cobrança maior do que precisava. Parou, ano que vem faz de novo. Não estou muito ligada com isso, entendeu? Mas isso sou eu, entendeu? Porque não ia ligar mesmo. Assim, eu prefiro isso do que, por exemplo, você ligar a câmera, fazer de conta que está ouvindo, não está ouvindo. Você está enganando quem? Quem você está enganando? Você mesmo. Né? E eu acho que a gente tem que estar na escola para aprender, é um lugar que a gente tem que curtir, que tem que ser legal, que tem que ser bacana, tem que ser legal. Se não está legal, com compromisso de retomar. Então, eu acho que existem, sim, pessoas que têm dificuldade, eu acho que o nível de ansiedade aumenta, e a ansiedade, você sabe como é que é definida a ansiedade? Não. Eu vou falar um jeito que eu achei bem bacana, porque vai ter outra pergunta de ansiedade, eu não lembro, mas daí eu já falo de novo, tá? A ansiedade, ela é uma reação que a gente tem a uma situação de perigo. Essa situação de perigo, ela pode ser do mundo externo, como a gente está vivendo agora, ou dentro da gente. Tá? Lembra lá aquela pergunta, a gente que adoece e tal? Lembra lá no começo? Então, muitas vezes tem pessoas que se colocam em ansiedade sem haver uma mudança fora, porque ela tem questão dentro da cabeça dela. São aqueles que a gente vê, puxa, síndrome do pânico, né? Ou uma depressão, porque também a depressão tem um contexto de ansiedade. Mas muitas vezes isso acontece sem que nada aconteça fora. Hoje a gente vive um momento que a gente tem uma situação real fora. E isso causa dentro da gente uma situação de alerta, que é o estresse, que é o que vai levar a uma situação de ansiedade. Que é, como que eu vou me mobilizar para isso, entendeu? Uma das primeiras coisas, e por isso que eu estou falando, gente, vamos contar um com o outro. Não é só no sentido de usar máscara, não, é para tudo mesmo, para sentimento, para, sabe, pô, estou com dificuldade, né? Não estou entendendo, pô, professor, você conseguiu entender aquilo? Não consegui, não, pera lá, deixa eu te ajudar. Por quê? Porque a ansiedade, ela traz uma sensação enorme de solidão e desamparo. A pessoa sai e fala, eu não vou conseguir lidar com isso. Entende? Uhum. Então, acho que aquelas pessoas que têm mais dificuldade, e tem, né? Então, calma. Contem com os seus pares, entendeu? Acho que hoje é muito isso. Sim. Respondeu? Entendi. Obrigado. Certo. Próxima pergunta é do Igor, então, Igor. Então, antes da minha, tem uma pergunta que eles fizeram no chat aqui, que foi o Gui Carrarim, que ele perguntou como fica a saúde mental dos casais nessa quarentena. Só que, querendo ou não, essa pergunta dele liga um pouco com a minha, porque a da minha equipe fala assim, como que a gente consegue manter uma boa relação com amigos, familiares, namorados e etc. em relação a tudo isso que está acontecendo? Olha, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente sem ser saudosista, nem no meu tempo, não é isso. Não vou nem falar no meu tempo, tá? Mas eu acho que tem uma coisa que me chamou a atenção, e não só a mim, eu acho que vocês viram isso também pelas redes sociais, né? As pessoas vão ter que conviver juntas, entendeu? As pessoas vão ter que estar juntas na mesma casa. A gente habita a mesma casa, mas muitas vezes a gente não se encontra. Estou errado? Verdade. Então, não é? A gente não se encontra, né? Então, lá em casa eu tenho sempre uma mania, porque eu chego muito tarde e saio muito cedo, né? Mas agora não, agora eu estou saindo mais tarde. Por quê? Porque tá todo mundo em casa, eu não posso deixar, né? Então eu tenho que ficar até alguém chegar para eu poder sair. Mas eu tenho uma mania desde que é chegar e falar assim, como é que foi seu dia? Desde o pré-primário, entendeu? Porque aí a gente vai conversando, mesmo que seja 1 hora, a gente tem 1 hora de troca.
Só que, veja, na pandemia, a gente ficou com todo o tempo de troca. Todo o tempo. Eita, saúde! A gente... A gente ficou com todo... Passa álcool gel! Tô brincando. Você tem gato? Deve ter gato. Lá em casa é assim, direto. Então, com essa pandemia, tá todo mundo dentro de casa, entendeu? E aí a gente tem que aprender a conhecer, a se relacionar, a saber da vida do outro, a saber como é que o outro organiza seu dia. E isso serve para os casais também, que normalmente só se encontram para quê? Para dormir. Não é? Ou para discutir conta, ou para discutir, só para discutir. Então, eu acho assim, não é um exercício fácil, mas é um exercício que vale a pena, sabe? Assim, eu acho que é um exercício que vale a pena. Até a gente vê na mídia, né? Aumento do número de divórcio, né? A questão da agressão à mulher, né? Assim, a gente tem visto isso, que aumentou. Outra questão também, que é uma questão polêmica e que veio, e que tem uma relação, ou alguns estudiosos fazem uma relação com a questão da quarentena, é a violência à criança, né? Isso aumentou também, né? Então, ao mesmo lado que eu vejo isso, ao mesmo tempo que eu vejo, putz, né? É um sintoma, é algo que diz que a gente não se dá bem, entendeu? Quer dizer, algum tempo, antes desse ano, né? Como eu trabalho no hospital, a gente sabe que acontece, né? Mas só que no dia a dia, no rolo, isso fica abafado, fica deslocado. Agora não, vai surgindo, entendeu? Então, acho que para nós, e principalmente para vocês, eu também, porque eu sou jovem de coração, acho que a gente tem que repensar o que a gente está fazendo, os casais têm que repensar o que eles estão fazendo, como é que eles estão criando. É um momento de reflexão. Quem refletir vai sair ganhando, entendeu? Até porque não é só os casais que estão sofrendo com tudo isso, a criança também, né? Ela Sim, também com está presa em casa, certeza. muito mais do que eles, porque Com certeza. por mais que muitos ainda tenham home office, tem muitos que também saem. A criança não tem nem essa oportunidade, não pode ir no mercado, não pode ver os avós, coisas Não pode ir casuais que no ela parque, né? né? Sim. Não, com certeza, a criança é que mais sofre. E, portanto, é a que mais precisa de atenção, né? Sim. Mais de cuidado. Falando em criança, a minha apareceu. Ai, delícia. Respondeu? Sim. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí no chat, se quiserem mandar, ou aqui mesmo. Acho que não. Creio que não. Tem uma pergunta bem rápida aqui, que é de uma equipe que fizeram, só que o representante não está aqui, que é a perda de um ente querido, ou até mesmo um animal de estimação, pode prejudicar a saúde mental de uma pessoa durante a quarentena? Pode, porque... Pode prejudicar. Até fora de quarentena pode prejudicar, né? Sim, e eu acredito assim, na quarentena, é como eu falei, lembra que eu vou tentar amarrar tudo, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Então, a gente está falando de uma situação diferente que a gente está vivendo, que gera reações e ações que muitas vezes não são... como é que é? Ações e reações que elas são novas. Vamos pensar assim, a gente não costuma usar, a gente tenta usar os recursos que a gente conhece, mas eles não podem ser usados, né? Então, vamos lá, eu preciso sair, não dá para ter isso, né? Quer dizer, hoje, até enquanto adolescente, eu penso, como a Júlia falou, né? O adolescente ainda tem uma vantagem, assim, mais ou menos, né? Porque ao mesmo tempo que o adolescente gosta muito de ficar em casa, de sair, de estar junto, de muvuca e tal, o adolescente também tem o tempo de ficar em casa.
de ficar no quarto, de ficar sozinho, de ficar conectado com as suas ideias. Então, nesse sentido, às vezes eu acho que para o adolescente está fazendo falta, mas a fase já proporciona outros recursos, entende? Eu estou enganada, gente? Não. Não. Eu acho assim, não é que é legal, não é, mas é assim, o adolescente já tem uma tendência a essa. A criança não, a criança é para fora total, né? Então, meu Deus, me perdi. Qual que era a pergunta mesmo? É a perda do animal de Essa do animal. saúde mental. Peraí, como é que é? A perda de um ente querido. Tá. Então, assim, quando a gente tem essas perdas significativas dentro de uma condição de mais autonomia do que a gente tem hoje, a gente lida de um jeito diferente, não é verdade? Sim. Hoje a gente não tem tanta autonomia. A gente, assim, dentro de um processo de luto, o que é natural? A gente entristecer, mas também tem alguns rituais que a gente faz, né? Qual que é uma... São as fases. Tem aceitação, tem sofrer. Isso. É igual um término de relacionamento. Isso. Exato. Exatamente. Isso, né? Então, assim, só que veja, numa situação que a gente não está tão impedido de fazer coisas ou de estar com, dentro dessas fases tem, me veio a questão, não sei por que falou relacionamento, eu lembrei da barganha, sabe? De ficar, não, vamos tentar mais um pouquinho e tal, mas dentro do luto a gente faz isso também, né? Então tem a tristeza, tem a raiva, tem a barganha, então a gente vai tentando negociar o quê? A ideia da perda, da ausência, até que tem um momento que a gente fala, não, acabou, não é assim? Que é a aceitação. Exatamente. Mas você percebe que é um processo que exige um processamento mental, mas também ações, né? Também formas de organizar isso fora da realidade. O luto vai para o cemitério, né? Por exemplo, hoje, qual que é o maior problema da questão da perda agora? Vamos pensar da perda de um ente querido. Começar pelo velório. Vocês sabem como é que está o velório? 2 horas. Tá fechado, né? Para quem não tem Covid, para quem morre com o diagnóstico de Covid, não tem velório. Tá? Para quem morre, porque não é só Covid que mata, as pessoas continuam morrendo com outras coisas, não é? Para esses não tem, é 2 horas. Né? 2 horas. De que forma? Não é da forma que a gente conhece, da forma eles abrem, entra 5 ou 10 pessoas, sai, entra 5 ou 10 pessoas, sai. Então não é mais assim, hoje, nesse momento, não é como era há um ano atrás. Isso configura alguma coisa difícil? Configura, porque você não tem tempo, né? Porque a gente precisa de um tempo para assimilar essa perda. Então, para se despedir, porque, olha, o velório ele tem uma implicação não só com relação à pessoa que você perdeu, mas às trocas que você faz. Quando eu era pequena e eu ia em velório, eu falava, não sei por que as pessoas vêm no velório para contar piada. Vocês já foram em velório que o povo conta piada? Na minha cabeça, tem que estar todo mundo chorando, isso aqui é um velório, como que assim está contando piada? Mas aí eu fui entendendo. São as formas que a gente organiza na cabeça da gente para poder ir se despedindo das situações. Ou contar a história do falecido também. Isso. Tem muita gente também que, para não sofrer dor ou disfarçar a dor, entre aspas, usa piada para, sumir com isso, sabe? Isso. Zombar das coisas e tudo mais. É uma forma de bloqueio. Que é uma forma de lidar, entendeu? Com o sofrimento. A gente, por exemplo, a gente pode achar meio desrespeitoso, mas a gente não pode já chegar e falar, o cara não está sofrendo, ele não está se dando conta. Uma hora a ficha cai,
né? Sim. Então, agora, então, assim, hoje, perder uma pessoa sempre é muito difícil, né? Perder uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, sempre é muito difícil. Assim como um animalzinho. Porque o animal, agora eu vou viajar, vou viajar mais do que eu já viajei com vocês, tá bom? Ó, um animal, ele é como se fosse o nosso companheirinho, não é não? Nosso companheiro. Sim, Às faz vezes parte da família, querendo ou não, faz parte da família. E eu acho que é o cara da família mais legal de todos. Sabe por quê? Porque eles não respondem, né? Eu não tenho contradição, sempre o que eu falo tá certo, é o cara. Na Você maioria imagina, das vezes quer te animar, né? não é? Então, você percebe o quanto de afeto tem ali? Sim. Então, imagina, por exemplo, para alguém dentro de uma condição de isolamento e perder um representante de companheiro, muito difícil, não é não? Uhum. Com certeza. Então, a gente tem que ir relativizando, sabe? Então, assim, não é que, nossa, tá tudo ruim. Não, mas espera lá. A gente tem que observar que a gente está lidando com as coisas de uma forma... a gente está aprendendo a lidar, entendeu? Sim. Respondeu? Sim. Respondeu. Eu tenho uma pergunta também relacionada a pós-pandemia, né? Creio que isso tudo vai passar, espero. E como que vai ser? O que vai mudar? Assim? O que você acha que vai mudar? Eu não faço ideia. Eu vou dizer uma coisa para você, pelo que eu ando vendo, acho que pouca coisa vai mudar. Eu acho que se criou, assim, isso é uma opinião. Então, opinião não tem dor, assim, né? Eu acho que a gente só vai conseguir avaliar quando a gente sair dessa, entendeu? Eu acho que enquanto a gente está no meio, eu não consigo, assim, avaliar. Porque hoje eu não vejo... Pode continuar. Não, pode falar, fala aí. Eu ia falar que acho que uma coisa que vai mudar muito é as pessoas, né? A gente já mudou muito. Foram 6 meses, querendo ou não, a gente mudou muito. Personalidade, corpo, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tipo, não só as estruturas, por exemplo, quando a gente voltar para o colégio. A estrutura vai continuar a mesma, praticamente, então... Talvez Mas a gente está mudando muito. O que vocês acham que vocês mudaram? Assim, o que vocês sentem? Eu acho que vai mudar muito em relação ao convívio social. Como assim? Pessoas. Porque, querendo ou não, a gente faz tempo que a gente não se vê, não só entre os amigos, mas também em relação ao professor e aluno, as outras pessoas que viviam à nossa volta. Porque, tipo, muita gente vai de ônibus, volta para casa de ônibus. Então, querendo ou não, tem um convívio ali com outras pessoas dentro de um ônibus e tudo mais. Então, eu acho que essa relação de contato físico, relação de convívio social vai mudar bastante em relação a isso. Vocês acham isso? Sim. Eu acho também. Porque Às vezes... mudou bastante a cabeça das pessoas também. Exato. Né? Realmente. O que mudou? Nossa forma de pensar. A concepção de coletividade, de você... É porque a gente está vivendo num mundo que é muito coletivo agora, né? Então você tem que muito pensar no próximo, eu acho. Mas você também tem que manter o equilíbrio de pensar em si mesmo. Então eu acho que vai exigir esse equilíbrio. As pessoas elas pensem um pouco mais no próximo, talvez. Sim. Ai, Pedro... A gente conseguiu acostumar a ficar sozinho, sabe? Aí a gente vai voltar para todo mundo de novo, sabe? Aí quando a gente sair da escola, voltar para casa. A gente vai estar, tipo, sair de nenhuma pessoa para um monte de gente, para voltar de novo para ninguém. E vai ser todo dia isso. Ninguém, um monte de gente, ninguém. Estou pensando. Eu acho que sim. Vai ser outra situação nova. Sim. Não é? Só estando lá para saber o que vai acontecer. Então, por isso que eu achei difícil fazer previsão, entendeu? Porque a gente... Não não sei vocês, mas vocês já sonharam que estava no meio de uma multidão, agora, na pandemia? Não. Eu não.
Eu sonhei, meu, deu um pânico. Eu já tive tanto sonho durante esse período que Então, as é porque a gente- paranoia. não é? A gente fica todo preocupado. Então, eu acho que, assim como a gente já está começando a ter essa situação já simbolizada no sonho, para poder lidar com ela, e até falar, não, menos, né? Menos, não é assim, não, A estou gente está assustada. recriando sem nem pensar, né? A gente está recriando o que a gente acha que vai acontecer. Então, Eu, por exemplo, do nada fico pensando, como vai ser eu reencontrar minhas amigas na escola? Eu não vou poder abraçar? Eu vou abraçar? O que vai rolar? Eu penso nisso o dia todo, se deixar. Você quer saber? Eu acho assim. Ansiedade. Realmente. Então, né? A gente vai ter. Eu não sei se vai. Às vezes eu acho que se voltar agora, com certeza não vai abraçar mesmo, né? Não. Mas eu ainda tenho fé nessa vacina, pelo menos até o ano que vem. E eu tô achando que as aulas não voltam esse ano, sabe? Não, esse ano Esse ano eu nem acho pouco difícil. provável. Então, assim, eu acho que vocês ainda vão se abraçar muito. Em algum momento ainda para frente. Não, vão sim. E se não abraçar, eu tenho certeza que vocês vão achar um jeito de comemorar. Não é? Vai ser grito para todo lado, pensa. Gente, é só manter. Vamos manter, e não adianta a gente ficar tentando inventar. Inventar não, imaginar. Porque não tem como imaginar, tem? Não. Eu acho que é mais ou menos como o professor falou uma vez pra gente, que quando tudo voltar, a gente vai ter que se adaptar a um novo tipo de normal. Não vai ser o normal que a gente estava acostumado, vai ser um outro. Ô, Igor, sabe o que eu acho? Eu acho que eu sou uma pessoa que fico muito pensando, assim, eu loucuro muito. Normal é um conceito que a gente inventou, que o ser humano inventou para a gente poder viver. Não é verdade? Se eu for pensar honestamente nos meus dias, não tem nada de normal nos meus dias, não. Entendeu? Norma nenhuma. Nenhum dia igual ao outro, se for parar pra pensar. Então, assim, eu acho que eu tô com um pouco assim, não sei se é um novo normal. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar às mudanças da vida, entendeu? Acho que trabalhar no hospital me deu essa visão. O meu trabalho ele tem muito a ver com coisas que invadem, com acidentes, com eventos que invadem a vida da pessoa. Então, para mim, isso não é um absurdo, sabe? Eu vivo isso todo dia. E eu vejo pessoas que vivem isso todo dia. Eu acho que, graças, né, a gente... por isso que eu acho que a questão do normal vem daí. A gente precisa estabelecer uma norma para não pirar, senão a gente pira, né? Mas se a gente for pensar, um dia não é normal igual o outro, não, sabe? Então, acho que a gente tem inteligência e inteligência emocional para se adaptar. A gente está sobrevivendo, pessoal. Sim. Né? Tem duas perguntas que eles fizeram no chat da live, que uma que eu creio que seja do professor Tassi. Ele falou assim, existem pais e filhos com maior dificuldade de relacionamento. O isolamento pode agravar ainda mais a situação? Qual a melhor forma de uma abordagem familiar para que isso não se agrave? Eu não entendi o começo. Pais e filhas. Não entendi. Pais e filhos com maiores dificuldades de relacionamento. O isolamento pode agravar mais ainda essa situação? Pode. Infelizmente pode. Por isso eu acredito que as coisas estejam, em termos de violência, saindo um pouco do controle, né? Eu acho assim, a gente tem que pensar em duas, eu sempre penso em duas possibilidades. A primeira é assim, a gente sempre tem que questionar por que tem essa dificuldade, aonde é que essa comunicação não se efetiva, né? E se as pessoas elas estão dispostas a se inclinar para poder alterar esse tipo de relação, certo? Não é? Certo. Quando a gente discute, não é assim?
Pelo menos deveria ser, né? Eu não concordo com você, mas para mim poder, eu discordo, não quero desse jeito, então o que eu tenho que sair? Sair daquilo que eu penso, ter o mínimo de empatia com o outro, para poder me colocar no lugar do outro e negociar, não é? Vamos colocar desse jeito? Se isso já não existe numa relação, pelo que eu já aprendi, pelo que eu já vivi, pelo que eu já atendi, uma situação de crise, isso a tendência é piorar. Porque não há disponibilidade para troca, entende? Mas pode ser também que o meu viés, assim, negativo do negócio esteja errado, e de repente também seja um momento das pessoas pararem para pensar sobre si e sobre o outro, pela proximidade, né? Então aí a frequência pode ajudar a melhorar, desde que a dupla esteja disposta. Se não tiver disposto, não vai dar. Entende? Entendi. Não sei se respondeu. Eu creio que sim. Aí a outra que tem também é uma que a Júlia Serrato fez, que ela falou assim, sobre os idosos, como fazer para poder colocar na cabeça deles que não podem sair de casa, pois já que são adultos, podem fazer o que quiser da vida deles. Então, tipo assim, ela colocou no final, como faço pra minha avó ficar em casa? Ai, tadinha, Júlia, eu não sei. Porque é uma dificuldade mesmo, né? Assim... o idoso, ele já, assim, que a liberdade para o idoso já é uma coisa, assim, muito séria, sabe? Os hábitos, né? Então, idosos são, assim, o idoso, ele tem uma relação com rotina mesmo, sabe? Então, ele tem os hábitos de passear, tem os hábitos de conversar, cada idoso constrói a sua rotina. Fazer caminhada. Exatamente. Mudar essa rotina é alguma coisa que desorganiza muito o idoso, entendeu? Por exemplo, aqui no hospital, quando fica paciente internado idoso, né? Primeiro dia fica tudo bem, segundo dia fica mais ou menos bem, o terceiro dia ele está completamente desorientado e desorganizado. Mas isso não é uma doença mental, é porque ele foi retirado do lugar dele, da rotina dele, das coisas dele. Então, o idoso tem essa... Agora, você sabe, eu vou dar o que talvez possa ajudar a sua avó. Eu posso dar um exemplo de um amigo que eu achei que fez muito sentido? Claro. Assim, o que ele começou? Ele começou a fazer rotina. Ele fez uma rotina com o idoso. Então, de manhã, saía para caminhar junto, com máscara, em lugar onde não... Pegava, sabe, horários que não tem ninguém? Ou momentos assim. Então, o idoso não saía sozinho. Eu não sei se, coitadinha da avó, às vezes ela quer sair sozinha, né? Mas funcionou. Então, levava junto para dar uma volta todo dia, de manhã e de tardezinha, de manhã à noitinha. E ajudou, entendeu? Talvez estabelecer uma rotina onde a gente possa garantir os cuidados. Quais são os cuidados? Máscara, álcool gel. Tem outro cuidado, gente? Por enquanto, não. Não. Então, Tentar não encostar também, né? Não ficar grudada com a pessoa. Isso, então, se a gente manter... Só que esses cuidados, eu acho que a gente pode dar uma liberdade supervisionada, entendeu? Sim. Entendi. Oi, Ivo. Oi. A Thaís disse que a gente pode finalizar, porque deu nosso horário. Acho que é isso, então. Obrigado, Ana, por ter vindo Eu aqui. te agradeço. Eu espero que eu tenha contribuído, Obrigado a tá todas bom? as equipes também que fizeram as perguntas. Então, Valeu, foi bom ver vocês. tchau. Bom, foi legal. também. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Acho que é isso, então.
Sentada na